Oi, pessoal. Boa tarde. Boa noite para quem está aí no Brasil. Boa tarde para o pessoal aqui nos Estados Unidos. Tudo bem com vocês? Verônica já está aqui. A Thalita, Grace, Breno, Aconchego, Mamo Coach. A minha amiga já está entrando aqui, a Claudinha. Vamos aceitá-la. Estou chamando a Claudinha. Tudo bem, linda? Oi! Oi! Oi, Xará! Como que você está? Tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom! Gente, deixa eu apresentar para vocês. Hoje, aqui na live, o convidado especial é a Claudinha, minha Xará. Estou muito feliz de tê-la aqui com a gente. E a Claudinha, né, ela também é coach de mães. E ela também é mamãe da Clarice, de 3 aninhos, uma garotinha super linda. Fala que é amiguinha da Alice. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse para a gente, fala um pouquinho de você, do seu currículo. Apresente aqui para o público do My Precious Kids. Tá bom. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Stendhal. E eu tô com o meu Instagram, né, Aconchego, Mom Coach. Né? Eu sou de Fortaleza, Ceará. Moro aqui nos Estados Unidos já tem 12 anos, né? Sou formada em jornalismo. E sou mãe da Clarice, casada com o Daniel. E desde 2010. Então, você E, já tem 10 anos de casada já? gente, passa rápido, né? Eu vou fazer 11 anos no final do ano. É muito Passa muito rápido. isso. E, E é isso. Claudinha, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, né? Que é sobre o Uhum. coach materno. E muitas pessoas, eles confundem, né? O coach de mães com o educador parental. E aí eu Exatamente. queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa diferença, né? Porque o coach de mães, ele está ligado ali com a mulher, com a mãe, com as feridas maternas, né? Exatamente. E o educador parental, ele é para ajudar os pais no desafio de educar as crianças, né? Então, eu queria que você começasse respondendo para a gente o que é o coach materno. E o que o coach faz? Então, é uma boa pergunta e para iniciar respondendo essa pergunta, o que é um coach, né? De forma geral, Isso. né? Um coach, ele trabalha com foco de atingir o objetivo do cliente, né? Não é como um psicólogo, uma terapia, né? Quando você contrata um coach, você sabe que é um processo com começo, meio e fim, né? Você trabalha com um goal específico, né? Então, de uma forma geral, o coach faz isso. Então, no caso das mães, a gente trabalha voltado para os sentimentos, para os desafios da mãe vivendo a maternidade, né? Porque muitas vezes a gente esquece que, além de mãe, nós somos mulheres, somos irmãs, filhas, né? Então, é uma fase que às vezes é um pouco confusa, né? Nesse processo de a gente se entender nessa identidade. Então, a gente passa por desafios que, às vezes, um coach vem a ajudar nesse processo, né? Então, assim, é o que eu sempre digo. Vocês sabem aquela recomendação? Eu sempre escrevo sobre isso. Aquela recomendação que a gente escuta no avião de que põe a máscara primeiro em Primeiro você na mesma gente. para Isso. depois você ajudar as crianças, não é assim? Isso. Então, com a maternidade não é diferente, né? A gente precisa se cuidar para ter energia, a saúde, para poder cuidar de quem a gente ama, né? Então, assim, é, essa jornada de ser mãe requer bastante um autocuidado, né? Que às vezes a gente esquece, né, Cláudia? E como? A gente Eu esquece, fiquei a gente muitos quer dar anos tanto. esquecida. Eu fiquei só Exato. focada ali na maternidade e esqueci de mim mesma. Exato, porque assim, é excesso de amor, né, na verdade, porque assim, eu não sei se vocês, sim, já percebeu, né, eu sempre também bato na mesma tecla, porque foi uma coisa que eu acordei depois da maternidade. Quando você tem um chá de bebê, ou nos primeiros meses do bebê, você já percebeu que nós ganhamos livros, e eu não vou apontar dedos para ninguém, porque nós mesmas, like, mães, fazemos isso também, né? O que que acontece? A gente fica voltada tanto para o desenvolvimento, para as fases, né? As fases de desenvolvimento do bebê, que a gente esquece de avaliar as nossas fases de desenvolvimento também,
É né? Porque verdade. ali é aquela coisa assim, tem gente que assim, nasce um filho, nasce a mãe, mas não é assim, de supetão, né? Não, O nascimento da mãe é um processo, né? Que isso. requer entendimento e paciência consigo mesma, né? E eu ainda falo Porque assim, gente, tem que estudar para ser mãe. Quem fala que nasceu um filho, nasceu uma mãe, não é bem assim, não, não, não né? é não. Até a conexão entre mãe e filho pode variar de acordo com cada mãe, né? É um relacionamento que é único, né? E, tipo, acho que acontece muito disso também com as mães, que elas se frustram se comparando com outras mães, idealizando e fica romantizando, né? Como que vai ser a maternidade, né? A frustração das expectativas, Isso. né? Comparação é a pior coisa que tem, sabe? É a Uhum. Esse pior é o pior coisa. inimigo, né? Isso. A Riva Então, Oliveira, a Riva falou assim que ela ainda está passando por essa fase. Eu acho que o filhinho dela tem 3 anos, o Miguel, né, Riva? é. A Marisa Gomes falou que a gente esquece mesmo. A Natália está aqui, verdade, a gente esquece mesmo. A Carol tá dando um oi Só aqui pra agora, gente. gente, com a Clarice está com 3 anos, que como eu decidi seguir a carreira de coach materno, que eu comecei a comprar livros direcionados para as mães, né? Então, Porque eu ainda vou te nós. fazer essa pergunta. Segura aí um Então. pouquinho. Eu quero que você fale um Desculpa. pouquinho. Eu quero que você conta pra gente primeiro um pouquinho da sua história e depois eu vou Ai, te fazer a conto. pergunta aí. Por que Tá que você certo, decidiu ser coach? tá certo. Então, gente, como falei antes, né, de início, eu sou de Fortaleza, Ceará. Me formei em jornalismo e trabalhava como assessora de comunicação para uma empresa de tecnologia, de informação. Empresa não, era um instituto, né? E depois disso para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí, só que aí, antes da Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois que eu me formei, alguns anos depois, eu fui para o Canadá, né? Fazer um intercâmbio. Meu inglês era pouco, quase nada. Mas aí eu decidi que era a época certa de fazer, né? Já que eu ainda morava na casa dos meus Isso. Você tinha pais, quantos anos? eu tinha 26, um Olha, a pouco Carol tá tarde. falando que o marido dela é de Fortaleza Ah, também. é? Ô, terra Minha boa. conterrânea. Ah, é. E aí, o que que aconteceu? Me formei em jornalismo, alguns anos depois fui fazer esse intercâmbio no Canadá. E depois de 2, 3 meses que eu estava morando lá, conheci o Daniel, meu marido. Ah, que legal. Então, Eu e aí pensei que todo você mundo tivesse conhecido ele aqui nos Estados Unidos. não conhecia ele no Canadá. Quer dizer, Olha. ele estava fora do país dele e eu também, né? Aham. E ele só estava lá por 2, 3 dias. Aí é outra live, é outra história, porque é comprida. Ah, Mas então, conheci o Daniel e a gente namorou à distância ainda por Toronto, né? Que eu morei em Toronto por 6 meses, né? Meu plano inicial eram 4 meses. Só que como eu me apaixonei, arrumei jeito de ficar 6 meses. ah. E aí voltei para Fortaleza, como eu disse, trabalhei para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E depois de 8 meses não aguentei. Voltei fui morar na Flórida com o Daniel, né? Para estudar um pouco mais de inglês e ver se o relacionamento dava certo. Deu certo que nunca mais voltei. Quando eu mudei em dezembro de 2009. E no outro ano, no dia 4 de julho de 2010, nós mudamos para Denver, O para o Colorado, Colorado. aham. Desde então, a gente morou esse tempo inteiro lá. E aí, quer dizer, depois a gente passou mais 2 anos fora, moramos em Santiago, no Chile. Foi quando eu tirei 2 certificações, né? O TFL, que é a professora como língua estrangeira, né? E o PCA, né? Que é o Professional Coach Alliance, né? Que é uma certificação de coach internacional. Que até então eu não tinha usado tanto, né? Eu tinha usado para minha família, para os amigos, assim, mas não tinha decidido usar profissionalmente. Aham. E aí do Chile nós voltamos Pro Colorado? para o Colorado, grávida de 8 semanas da Clarice. Ah, Nós trouxemos nossa souvenir, né? Como é que fala isso. souvenir mesmo em português? Lembrancinha. É, Quando a gente viaja para um estado assim e é uma traz uma lembrancinha coisinha. mesmo, não É é? lembrancinha, né? Lembrancinha.
A minha cunhada entrou, Dora. Ah. E aí, a gente voltou com a grávida da Clarice. E aí, eu já tinha esses pensamentos, né? Nossa, quero muito que a Clarice fale português, quero esse suporte brasileiro, né? Então, aí você falou, né, dessas coisas quando eu senti a necessidade do coach materno, mas a gente chega lá. E aí, eu voltei grávida, né? E a Clarice nasceu e foi quando eu conheci vocês. Acho que ela estava com quase 2 anos quando eu conheci vocês. Foi. Foi. E aí foi um encontro, gente, que teve lá na casa da Cláudia, né? Era um encontro de mamães brasileiras, Foi um né? encontro de mamães e mulheres empoderadas, né? Uma coisa assim. Que foi praticamente, assim, que tudo começou, né? Eu tinha uma vontade muito grande de abrir o meu canal no YouTube, né? Voltado para mamães brasileiras morando nos Estados Unidos. E quando eu cheguei nesse encontro, na verdade, eu estava só contando os planos, ainda não tinha nada, Você né? Eu estava tava cheia das morrendo de ideias, medo. né? Era, então eu dividi essa ideia com vocês. Tinha vontade de abrir uma creche, né, para dar suporte às mães brasileiras. Ai, tinha um monte de coisa ainda para acontecer, só que acabei mudando para cá, pro Texas, né? Recentemente, né? Faz quanto tempo que você mudou para o Texas? Então, eu e a Clarice, a gente chegou aqui na última semana de janeiro. Então, janeiro, junho. Então, aí em seguida começou a quarentena, né? Então a gente quase não Isso. saiu ainda de casa. Claudinha, a gente já está sentindo saudade de você aqui. Oh, Então, e eu conta pra também. gente. Sabe que a Clarice pergunta todo dia, mãe, a gente tá em Denver? Quando a gente vai voltar? Ai, tadinha, porque ela nasceu aqui, né? É. Ah, Beijo, mãe. isso. E a Natália tá falando de sinergia materna, amei a sua história. A Oh, Natália é uma fofa, né? ela é. Então, agora, mas fala assim pra gente como que você decidiu então, porque você já tinha, né, um curso de coach, esse internacional. Sim. E por que então você decidiu se tornar coach de mães? Então, aí faz o desfecho da minha história, né? Então, na verdade, eu já tinha essa coisa de querer trabalhar com alguma coisa que me engajava com a minha cultura, que me engajava com as pessoas, né? De ajudar as pessoas. Então, quando eu fiz, inclusive, esse primeiro curso de coaching internacional, foi isso que eu descobri, né? Que eu queria trabalhar engajada com pessoas, que eu pudesse fazer diferença na vida das pessoas, né? Que minha experiência, de alguma forma, pudesse fazer diferença na vida das pessoas. E aí, como eu falei antes, né? Eu tinha E é esse tão bom sonho. isso, né, Claudinha? Ai, é muito prazeroso. Assim, claro que cada um tem seus talentos, né? Mas assim, hoje assim, eu me sinto muito feliz de ter fechado esse ciclo, né? Assim, de ter descoberto isso, é isso que eu quero fazer, sabe? E agradecer a você, né? E ao Te Apoio também, porque foi assim, é uma coisa super específica, né? Não é Eu lembro que fácil de você. eu fiz o curso do coach de mães, e aí a Claudinha, acho que eu postei lá, né, perguntando se alguém tinha interesse em fazer. Aí a Claudinha falou assim, eu quero saber mais informações. Sim, Aí sim, eu passei as informações para ela, e ela se inscreveu no mesmo curso que eu fiz, que foi sim. pelo Instituto Te Apoio, né, da Foi com Viviane a Ribeiro. Vivi. Uhum. Então, aí na verdade, eu já tinha esses planos mais ou menos assim, quando eu voltei do Chile, né? Como eu dividi naquela reunião com vocês, que teve na sua casa, eu queria, na verdade, era um sonho, tipo assim, era um sonho enorme, né? Ter o meu canal do YouTube e abrir um instituto, né? Gente, eu tô com uma unha pintada, outra não, tá? Isso é a maternidade real, né, Cláudia? É. E aí, então, o que que acontece? Eu queria ter esse instituto que, de alguma forma, a gente conseguisse manter a cultura, né, com as crianças, com o português, e ter essa rede de apoio para as mães, né? Tipo, tendo palestra uma vez por mês e tudo, né? Só que, como eu falei, acabei mudando para cá e também sei lá, talvez muito trabalho para poder que isso aconteça. Vamos ver, né? Quem sabe a gente junta forças e isso acontece. Isso. Sonhos Mas é para então. serem realizados, né? Exatamente. Então, e aí, o que que aconteceu? Eu voltei com essa vontade. Aí eu já estava trabalhando como professora de português para estrangeiros, né? E, e isso me fazia muito bem, de fazer de uma forma leve, trazer alegria para a vida dessas pessoas, tanto como adultos, como crianças, né? Como pré-adolescentes e tudo. Eu fazia isso no Chile também.
Só que faltava mais alguma coisa, sabe? Em relação à minha experiência, tudo que eu vivi, sabe? Tanto como na minha infância, né? Sobre o meu desenvolvimento, sobre a criança ferida, né? E tudo isso que quando a gente vive a maternidade parece que tudo desabrocha, né? Aflora, né? Sim, sim. Então, e aí também o meu primeiro ano de vida com a Clarice foi super complicado, sabe? Não foi fácil. E ainda mais um outro E você país, não tinha sozinha. rede de apoio também, né? Não, não. De jeito nenhum. No Colorado eu tinha vocês, que graças a Deus eu conheci vocês, né? Que fez uma diferença danada. Mas foi depois do meu primeiro ano de vida da Clarice, né? No meu primeiro ano de maternidade, já foi depois. Uhum. Mas posso dizer que depois disso tudo melhorou bastante, né? Foi a combinação. Tanto ela foi crescendo, como também eu encontrei essa rede de apoio. E, tipo, eu fiz acontecer também essa rede de apoio, né? Na verdade, porque quando eu abri o canal do YouTube, eu me senti forçada a conhecer outras mães, que foi uma maravilha, e Uhum. entrevistar e escutar experiências de outras mães, né? E aí vem a questão da empatia, né? O quanto é importante você ver que você não está sozinha nesse barco, né? Quantos Isso. sentimentos que você tem Você trocar vergonha de dividir, experiências, né? É muito que é bom. super normal, né? Então, assim, foi maravilhoso. Então, assim, até me perdi. Você me pediu para perguntar por que eu decidi ser coach, né? Então, foi Isso. isso. Coach de mães, é. Então, e eu comecei. Lembro, sabe de quem também que estava na sua casa? A Carmen. Carmen, aham. É a mãe da Mia. Isso. Então, ela deu uma dica pra gente que hoje eu falo para todas as mães, porque no primeiro ano de vida do nosso bebê, a gente não tem tempo de ler, nem tem energia. Audiolivro, não lembro, eu não esqueço a dica que ela deu naquele Isso, dia. audiobook. É. Então, o que aconteceu? Quando eu li esse livro, eu li um livro e vi o documentário da Rachel Holly. You Made for More. Você foi feita para mais. Aquilo me inspirou, foi assim, sabe? Recomendo para Ótimo. quem quiser, gente. Foi assim. Então, assim, ela diz assim: eu li esse livro, Coloca no Stories depois o nome do boto sim, documentário, coloco. né? Para o E aí pessoal ela diz assim: assistir. que o nosso passado, todo mundo, assim, não todo mundo, mas a maioria de nós temos traumas. Passamos por situações difíceis nas nossas vidas. E a escolha é nossa de decidir que se nós queremos ser vítimas ou se nós queremos ser vencedoras e Isso. guerreiras, né? E Mudar a nossa fazer história. A diferença. gente pode mudar a nossa história, né? Exatamente, exatamente. Então foi por isso, eu disse, nossa, passei por tanta coisa, tanto na minha vida, né, antes da Clarice e depois da Clarice. Por que não juntar essa experiência toda e usar isso para fazer diferença na vida de tantas outras mães, né? E aí foi quando você apareceu assim, com o curso de apoio, também já conheci tantas outras mães e profissionais maravilhosas com o Maravilhosa. curso. A A Carol até Kênia, escreveu aqui, ó, a Carol Elo Materno. Sou muito grata ao Instituto Te Apoio por conhecer sim. pessoas tão maravilhosas. A Carol também eu conheci no Instituto Te Apoio, também fui no curso de Aham. coach de mães, a Natália, Sinergia Materna. São umas queridas, a Kênia. Muito bom. Então foi isso. Então, quer dizer, acho que minha vida divide um pouco assim, sabe? Antes da Clarice e depois da Clarice. E até assim, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Porque é com C também. Mas foram duas experiências bem marcantes na minha vida, né? Tipo, tanto da minha infância como depois que eu tive a Clarice, né? Que eu tive que também pensei assim, muita coisa que aconteceu com minha vida, aprendi muito, recebi muito amor, mas também teve coisa que eu não quero repetir, quero fazer melhor, né? Então, Uhum. assim, como é que eu vou fazer isso? Aí vem na questão que você me perguntou no início, né? Porque o que é super perto do coach parental, né? Mas quem procura um coach materno, não esperem que a gente vai dar conselho ou Isso, dar dicas soluções, né? sobre a sua educação com seu filho. Aí não é o nosso trabalho. Vai com a Claudinha aí, que é da Educadora assessoria. parental aqui, gente. Exatamente. Então, assim, o meu foco realmente é cuidar do coraçãozinho das mamães, né? De E a saber o que gente que tá precisa, né, passando. gente? A gente precisa tanto. Eu fiquei Uhum. tanto tempo assim, sabe? Sem uma rede de apoio, sem ajuda, só eu dentro ali das minhas dificuldades, sozinha, é muito difícil, né? Às vezes também, no primeiro ano de vida, a gente, assim, é um processo para sair de casa, né? Sim, para você, ainda mais a gente que mora no exterior, mas, assim, no Brasil também.
para você sair de casa, você faz uma mala para o bebê, né? Dá muito Nossa. trabalho. Então, às vezes, é tanto trabalho que te consome tanto que você não interage com outras pessoas. Você se fecha tanto no seu mundo, naquele cansaço, que é difícil de Não, reagir, né? principalmente aqui no inverno que neva, né? Então, para Uhum. você se vestir totalmente, aquelas roupas, luva, gorro, e colocar a criança no carro e depois tirar do carrinho, nossa, dá muito Dá trabalho. muito trabalho. E eu que dei de mamar, né? A Kênia vai ter uma live amanhã. Ela até perguntou o que era mais difícil sobre a amamentação, alguma coisa assim. Eu disse, nenhuma das opções. Para mim, o mais difícil era estar o tempo inteiro lambuzada, molhada, porque eu dei de mamar por 1 ano. E para sair de casa e estar botando o peito para fora o tempo inteiro, porque graças a Deus a Clarice comeu, sempre mamou super bem, né? Então nunca me deu trabalho. Mas sair de casa nos primeiros meses também, para até você pegar o encaixe para o bebê aprender a amamentar e você aprender o encaixe, tudo, fere o mamilo, né? Nasce uma mãe, faz parte de todo esse processo, né? Tanto Não, psicológico eu quanto como enfermeira, eu físico. sabia todas as técnicas de colocar a criança. Eu ensinava as outras mães a fazerem isso quando eu trabalhava na maternidade. Quando o Noah nasceu, o Noah não tive problema nenhum, ele pegou super bem. Mas a Ágata foi uma dificuldade que eu tive que ter uma enfermeira para me ajudar, porque Eu eu também sozinha não tive. estava conseguindo colocar a Ágata para mamar, ela não pegava. Então, assim, eu tive que ter uma No caso, a enfermeira Clarice especialista. pegava. A Clarice pegava, só que ela pegava com tanto gosto que me feria. O meu mamilo estava sangrando. É, mas a Aí, pega não estava correta, então, porque quando está correta aí não eu tive que acontece ir no isso. hospital e ela desenhou lá como é que tinha que botar para mamar do outro lado e tudo, a E posição isso de tem os futebol. posicionamentos. Pois é, mas olha você ver, eu ensinava as mães a fazer isso. E eu, sendo mãe, eu não conseguia fazer isso com a minha própria filha. Então, eu tive que ter uma especialista para me ajudar. E foi muito importante. Aham. Exatamente. Então, assim, quando nasce um filho, nasce a mãe, mas tudo isso é um processo. É um processo E isso a gente aprende físico, é um processo diariamente. emocional, né? Muita coisa acontece ao mesmo tempo, né? Então, Isso. assim, demora até um tempo de você, tipo, se olhar no espelho e, tipo, agora, além de mãe, filha, prima, sou mãe, né? Então, demora um tempo para poder você processar e aceitar, né? Porque eu lembro, gente, tem uma história que eu lembro. Clarice estava com 4 meses. A gente foi na casa de uns amigos e a filha, ela já tinha 2 filhas e a mais nova estava com 18 meses. Aí ela falou assim, ela é americana. Ela falou assim: Nossa, não é a melhor coisa que acontece na vida da gente? Não consigo imaginar a minha vida antes deles. Gente do céu, eu me sentia assim, a pior pessoa do mundo. Tudo que eu conseguia era imaginar, eu consigo. Sabe? Então, quer dizer, com 4 meses, eu ainda não era a mãe que eu sou hoje. Porque hoje eu Então, entendo o que ela era o que disse. você sentia na época, né? Cada Isso, pessoa hoje reage eu de um entendo o que jeito. ela disse. Cada pessoa reage de um jeito. Eu demorei tanto para ser mãe, eu sempre quis ser mãe, que eu nunca tive esse pensamento. Para mim, eu penso igual essa americana aí. Para mim, Aham. gente, eu não consigo ver minha vida sem os meus filhos. Mas porque eu sempre sonhei, eu tive muita dificuldade, eu tive aborto espontâneo. Então, Uhum. quando eu me tornei mãe, eu me senti realizada. Então, assim, para mim, podia ser lá cair o mundo, mas que eu estava feliz. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, você vai ficando sobrecarregada, né? E aí eu comecei a ficar sobrecarregada, aí eu só pensava nas crianças, não cuidava de mim, não tinha um autocuidado materno, até que eu caí em si, né? Eu falei, poxa vida, eu preciso, né, cuidar de mim para mim conseguir cuidar bem das minhas crianças. Claro, olha só, tem alguém dizendo aqui da revistas. Ah, Saúde em Foco é a Silvana. então, ela disse, assim, todos perguntam como está o bebê e nunca pergunta pela mãe. Isso aconteceu também comigo. Eu me senti, É assim, verdade. totalmente ah, de lado, sabe? Sim, Uhum. é complicado, porque, assim, mas é como eu disse no começo, às vezes nós mesmos, mães, nos pomos tão em direção à nossa atenção tá tanto no bebê que a gente esquece da gente, Isso, né? Então, é natural que as outras pessoas às vezes façam isso também, né? E cabe a gente mudar a direção, né? Até com pra gente certeza. mesmo, né? Então, assim, é coisa normal que acontece. Minha mãe tá dizendo aqui que não acertou muito. Acertou. E também tem muita coisa assim que hoje em dia a gente tem muita informação, né, Clau? Tem, ainda Hoje em dia a tem, gente né? tem muita informação literária para aproveitar o comentário dela para falar. Na época dos nossos pais não tinha tanta informação.
eles aprendiam no instinto, né? Isso, De era mãe na para prática filho, mesmo. né? Hoje em dia a gente tem muita informação tanto para o bebê e para quem procurar tem também para as mães, sabe? Isso, Eu posso depois até deixar dicas de alguns livros que eu tô lendo que é somente em relação a isso, é o sentimento, a visão da mãe, né? De tudo que isso. passa, com dicas e tudo mais. Então, o que Não, tem acontece é cursos, né? isso. Quando você está gestante, já tem cursos, né? Que o próprio hospital oferece já curso para os pais, Exato. cuidado no bebê, primeiros socorros. Isso é tudo muito importante, né? Uhum. Então, e como você estava comentando, né? Porque eu queria muito tudo. Na verdade, eu passei 1 ano e 1 mês tentando. Ela foi muito desejada, sabe? Então, o mais frustrante para mim no meu primeiro ano de maternidade foi isso, é de me questionar. Nossa, eu quis tanto. Por que que eu tô me sentindo assim? Por que que eu não tô sendo tão grata? Por que que eu não tô conseguindo sentir isso, sabe? Então, assim, é, cada mãe, cada filho, a gente é outra coisa, sabe? Eu acho que o maior desafio para mim foi lidar com o desconhecido. Porque você pode programar o seu parto, você pode programar como vai ser, como você vai fazer tudo no primeiro ano de vida, do segundo que for. Eu escuto, eu ainda não passei por isso, mas eu vejo muita gente falar, eu vejo muita gente que não tem filho dizer, meu filho não vai fazer isso, dar birra no meio do supermercado, né? Não Toda tem criança como faz planejar birra, isso, gente. gente. Não tem, sabe? Então, eu acho que depois Não, que a acho que gente as se torna pessoas mãe, a gente julgam tem mais muito antes de ter compaixão com as outras filhos. mães. Eu acho que as pessoas julgam muito antes de ter filhos, sabe? Uhum. Né? Vocês estão escutando a Clarice chorar? Não, não escutei. Ela tá chorando. Tá com o pai Ah, dela. ah. Tá sentindo Mas falta da então, mamãe. Ó. talvez. Mas então foi isso. Então, assim, são sentimentos esses que são normais, né? E que a gente às vezes procura na ajuda de simplesmente um apoio, né? Um grupo de mães ou profissionais, tudo isso ajuda bastante, né? Com certeza. E, Claudinha, Uhum. qual dica assim que você deixaria para as tentantes, gestantes? Porque você falou que você sofreu muito, né, quando você se tornou mãe. Qual dica que você queria deixar assim para as tentantes, para as Então, gente, gestantes? para quem não sabe, tudo começou, eu acho que quando eu estava grávida, é, por exemplo, fiz viagens que eu, na verdade, dentro de mim dizia assim, não quero, não tô mais nesse clima. E Uhum, fiz, sabe? Então, assim, eu não me escutei. Vamos falar assim, eu não me escutei, né? Então, a dica, e com o meu parto também, né? Eu passei mais tempo sentindo dor, foi um pouco traumático. Isso é outro tema que a gente pode também falar sobre isso. Se a gente tiver tempo hoje, a gente fala, senão a gente deixa para outra live. Mas o meu parto também não foi exatamente como eu sonhei e planejei, né? Marcou uhum. bastante. Então, assim, o que eu deixo de dica para as gestantes, né? Ou até para as tentantes que, se Deus quiser, vão engravidar, procurem informações e sigam seus corações. Não deixe que ninguém decidam por vocês. Sociedade, É verdade. mãe, sogra, médico, familiares, quem for. Siga o seu coração, confie, porque esse é um momento único, sabe? É seu. É um momento assim que não vai voltar, sabe? Então, assim, confie no seu coração e siga em frente com as suas decisões.